Olá pessoal, eu sou o Márcio Gusso, analista de sistemas e desenvolvedor de software aqui na Marcol Software, e este é mais um vídeo sobre o ERP Visual STFlex. Neste vídeo irei tratar sobre o assunto operação financeira de empréstimo. Então, a partir de agora, o sistema passou a ter funcionalidades para controle deste tipo de operação. Nós iremos dividir em 4 etapas, 4 vídeos para tratar dos assuntos. Inicialmente da parte de configuração do ambiente. O segundo vídeo será sobre a parte de empréstimos. O terceiro vídeo sobre a parte de antecipação de cliente. E o quarto vídeo sobre a parte de substituição de título e retirada do título de garantia. Então é isso. Vamos lá? Entrando no sistema, nós temos aqui na tela de contas a receber, que é a tela que embarca esse processo de operação financeira. Aqui no canto inferior direito eu tenho 2 botões, empréstimos e antecipação de cliente. Se eu for no botão empréstimo, que é a parte principal, nós temos aqui embaixo um botãozinho de ajuda. E eu terei aqui nesse botão de ajuda as explicações iniciais dos 2 principais tipos de operação financeira e as configurações. Então vamos lá, apresentando os 2 tipos principais, nós temos operação de empréstimo via financeira. Significa dizer que eu tenho uma financeira para a qual eu vou oferecer um título meu, no caso um contas a receber do sistema, em garantia. Ela vai me cobrar uma taxa, essa taxa vai ser descontada do valor e ela vai me pagar a diferença desse valor numa conta corrente da minha própria empresa. Quando o cliente pagar esta operação, nós temos a possibilidade de utilizar uma conta garantia. Então, se a financeira tiver uma conta escrow de garantia, o cliente vai depositar o pagamento do título diretamente nessa conta. E aí a financeira já fica com o dinheiro e com o valor, né? E aí a gente conclui a operação do empréstimo via financeira fazendo os ajustes, créditos, débitos, taxas, etc., que eu vou mostrar num vídeo específico da operação via empréstimo de financeira. Caso não seja via conta escrow de garantia, o cliente vai pagar para a própria empresa o título, mas de qualquer maneira o empréstimo continua existindo, né? A dívida com a financeira terá que ser quitada e aí tem todo o processo para concluir que nós iremos ver no vídeo da parte de empréstimo de financeira. A operação de adiantamento diretamente com o cliente é para aqueles casos em que você tem um título a receber do cliente, um título futuro, e é vantajoso fazer uma antecipação desse título, mesmo que para isso o cliente cobre uma taxa. Então, ele, por exemplo, só ia precisar pagar daqui a 30 dias, mas para pagar hoje, ele calcula uma taxa, é descontado do valor principal e ele paga, então, a diferença. É como se fosse um empréstimo diretamente com o cliente. Então, essa é a operação de adiantamento com o cliente. Ok? Vamos mostrar aqui que nós temos, neste nosso trabalho de teste aqui para o vídeo, nós temos o fornecedor 451 será a nossa financeira, tá? Que é quem vai fazer os empréstimos. Eu já mostro aqui 2 configurações que nós temos aqui na parte de atributo da financeira, porque eu posso ter várias financeiras, se eu quiser, aonde eu coloco um atributo chamado taxa mensal, taxa mês financeira. No caso aqui eu coloquei 3,5%. E reduzido escrow é qual é a conta corrente, qual é o código reduzido da conta corrente desta minha financeira aqui. No caso vai ser o 31.
Tá? Então, se eu entrar lá no contas correntes, no cadastro da conta corrente, e for verificar aqui a número 31, ela é uma conta, que é uma conta do tipo escrow. Então está assinalado aqui conta garantia para que o sistema consiga se achar, senão ele não vai entender o comportamento operacional desse processo da conta escrow, que é um pouquinho diferente de quando eu não tenho uma conta corrente garantia. Muito bem. Saindo daqui, eu também vou apresentar nesse momento, aqui no cadastro do cliente, nós vamos ter títulos de vários clientes aí durante o teste, mas eu vou mostrar um aqui, que é o cliente Empresa Teste SA, onde eu também tenho aqui um atributo que é a taxa mês do cliente. Coloquei aqui um e-mail. Então, seria a taxa para antecipação de título que esse cliente pode me oferecer, a taxa padrão, né? Na verdade, na hora que você for operar a antecipação ou operar o empréstimo, pode ser que essa taxa esteja diferente. Aqui é só um facilitador para ela já trazer preenchida, né? Mas se você quiser preencher diretamente na tela do registro da antecipação ou do registro do empréstimo, também é possível. Então, este atributo é um atributo do cliente, porque cada cliente pode ter uma taxa padrão diferente. Seguindo com nossas configurações, nós temos a parte referente às configurações gerais. Essas configurações gerais estão aqui no menu Config, Configurações, Central de Configurações. Então, nós temos a primeira, modo desconto receber. Como que eu vou acessar essa configuração? Então, eu venho aqui, o jeito mais fácil é, se eu sei o nome da configuração, é só eu escrever ela aqui, que ele começa, se eu colocar o começo dela, ele já me mostra. Então, eu vou selecionar, tá? Então, está aqui, sempre considerar. Eu tenho duas opções, o modo desconto no receber pode ser sempre considerar, tá? Então, é o desconto incondicional, ou somente até a data do vencimento, que aí eu tenho que configurar 1, tá? Portanto, voltando aqui, esta config funciona na tela de contas a receber e faz com que o sistema sempre considere o desconto, deixando ele um desconto incondicional. Aí agora, que eu já mostrei ali o local onde é feitas as configurações, vamos lá ver as demais. Receber campo desconto igual a 2, campo desconto 2 igual a sim, habilita o campo desconto 2 e as opções de motivos da tela de contas a receber. Nós estamos falando deste processo aqui, aonde com aquela configuração aparece o campo abatimento e eu posso dizer um tipo de abatimento. Quer dizer, internamente para o sistema é um desconto, mas ele vai aqui um abatimento e pede o tipo do abatimento. Tá? Dando continuidade. O segundo campo define qual é o label, né? A segunda configuração define qual é o label, qual é o rótulo lá do campo desconto 2. No caso aqui eu coloquei abatimento. Então, se eu for verificar essa configuração, ela está configurada como abatimento. Então, se eu colocar aqui no editar, eu vier aqui colocar aqui o abatimento, salvar a configuração, passa a aparecer aqui na tela do contas a receber. Observe que aqui até está sem o 2 pontos, eu vou fechar, vou abrir de novo porque eu coloquei o 2 pontos.
E aí ele vai vir aqui, abatimento, 2 pontos, eu posso pôr o valor e escolher o tipo. Muito bem. Dando sequência. Eu não vou ficar voltando lá mostrando a configuração, porque eu já fiz. Então, eu tenho aqui a operação Operfinanc financeira, qual é a minha financeira padrão. Eu coloquei aquela 451 que eu mostrei agora há pouco. É o reduzido do recebimento. Então, é o código da conta corrente preferencial da empresa. Essa configuração está com o reduzido 12, que aqui nesse meu exemplo vai ser utilizado para os recebimentos da própria empresa. Então, se eu vier aqui buscar, está aqui 12, tá? Que é essa conta corrente aqui. Tá? Que é a conta da própria empresa. Muito bem, seguindo adiante. O portador é utilizado para pagamento nas transações de operações financeiras. Então, se eu for procurar ele aqui nas configurações, na central de configurações, eu vou ter aqui configurado o portador número 4. Se eu for nas tabelas básicas de portadores, o número 4 é débito, crédito em conta. Ok? Posso ter vários outros portadores e posso configurar o portador que melhor convier. Agora, seguindo adiante, a gente fala sobre as configurações de centro de custo e receita e de conta do plano de contas, porque todas as movimentações, o empréstimo, o recebimento do empréstimo, o pagamento da taxa, o pagamento do empréstimo e algumas outras operações, eles precisam estar representados em uma conta do plano de contas. Para cada conta pode acompanhar um código de centro de custo ou de receita diferente. Aqui nesse teste eu coloquei o mesmo centro, o centro número 6, para todos os tipos de movimentações, mas vamos olhar aqui diretamente a área ou a conta do plano de contas, que aqui na config ficou representado pela palavra área. Então, a primeira é recebimento de empréstimo com garantia, né? O recebimento de empréstimo está configurado nessa conta aqui. Operfinanc, área RecEmp. Se eu for aqui na configuração, eu tenho a conta número 640 do plano de contas. E o plano de contas é essencial aqui nesse processo para depois olhar resultados. Portanto, se eu vier aqui no plano de contas, que no caso aqui é o financeiro, e eu olhar a conta número 640, é recebimento de empréstimo com garantia. Eu já vou mostrar aqui que eu tenho as demais contas que estão configuradas lá. Então, eu tenho recebimento de empréstimo com garantia, recebimento de empréstimo sem garantia, caso tenha esse tipo de operação, tá? Recebimento do cliente do título da operação financeira, porque quando o cliente pagar vai ter uma movimentação e a gente precisa saber em qual conta do plano de contas vai acontecer essa movimentação. Depois eu tenho o pagamento do empréstimo, eu tenho o pagamento da taxa de empréstimo. Eu posso ter na operação de antecipação, então, o recebimento antecipado, o pagamento de taxa da antecipação com o cliente, tá? E, em algumas situações, eu tenho que registrar quando eu tenho um recebimento a maior da financeira, né? Quer dizer, o cliente, quando depositou na conta Escrow, depositou um valor maior do que aquele que eu devia para a financeira,
do que o valor da operação do empréstimo. Isso é possível por conta de que o valor máximo da operação se dá com aquilo que a financeira pode me emprestar, tendo aquele título em garantia. Porém, eu posso pedir menos. Quando o cliente depositar, eu vou ficar com saldo a receber. Portanto, tem uma conta para representar este saldo a receber. A descrição da conta fica a critério, o grupo que você vai colocar a conta fica a seu critério. Tá? Então, essas são aí as contas. E se eu for olhar aqui no nosso manualzinho de help aqui, né, eu tenho todas as configs para cada uma daquelas situações. Não vou mostrar uma a uma porque acredito que não seja necessário, porque todas são no mesmo configurador. Além disso, nós temos aqui várias tarefas para que seja possível definir quem pode fazer o que dentro do sistema. Quem pode fazer a operação de empréstimo em garantia precisa desta tarefa, o Perfinanc-EMP. Quem pode desfazer um processo, que nós vamos ver no próximo vídeo, precisa desta tarefa. Quem pode encerrar um processo precisa dessa tarefa e assim por diante. Então, são várias tarefas que estão aqui devidamente ilustradas no help, que o cliente precisa de acordo com a operação que ele for fazer dentro das telas de operação financeira. Bom, esse é o contexto geral de configurações e, por enquanto, ficamos aqui neste vídeo. O próximo vídeo vai mostrar essa tela aqui, que é a tela de operação financeira. Então, até o próximo vídeo.